Parque do Cocó é o principal espaço verde de Fortaleza e desempenha um papel fundamental para a qualidade de vida da população. Com uma área de mais de 1.100 hectares, o parque é um dos maiores da América Latina e abriga uma rica biodiversidade com mais de 300 espécies de plantas e animais. A importância do Parque do Cocó para Fortaleza vai além de sua função ecológica e de lazer. Ele também desempenha um papel fundamental na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, ajudando a reduzir a temperatura da cidade e a melhorar a qualidade do ar. Além de tudo isso, o parque é um importante patrimônio cultural e histórico da cidade. O Entre Assuntos de hoje está no ar e fala sobre a importância do Parque do Cocó para Fortaleza. Para falar mais sobre o Parque do Cocó, eu recebo aqui Viviane Carneiro, gestora adjunta do parque. Seja muito bem-vinda ao Entre Assuntos, Viviane. Obrigada. A gente falar do Parque do Cocó é falar sobre a natureza dentro da cidade, né? É o privilégio de se morar em uma zona urbana, em uma capital, e se ter ali um reduto natural tão rico, tão vasto e tão belo, praticamente no quintal de casa, digamos assim. Mas as pessoas têm essa consciência de que estar nesse meio, Viviane, é preciso contribuir com ele, respeitá-lo, ou essa extensão da minha casa continua sendo um desafio grande para que as pessoas tenham essa consciência de convivência com o meio ambiente? De fato, é a extensão, né? É um trabalho que a gestão tem diariamente, né? A gente tem um grupo de educadores ambientais no parque que trabalha continuamente, dia a dia, fazendo esse trabalho de fato de conscientização. Como você falou, a gente tem um dos maiores fragmentos, né, de natureza numa área 100% urbana. Então, o desafio é diário, né? As pessoas tendem ainda a não ter essa consciência, essa concepção, né? Então, o nosso trabalho diário é isso, que as pessoas utilizem o parque tendo essa noção, né, de que o meio ambiente hoje é de suma importância para todos nós, né? Como é que é feito esse trabalho? Existem regras, existem normas, como é que isso é repassado para as pessoas? De forma prática, como é que isso chega até a população? Pronto, a gente tem um grupo de educadores ambientais, né, que trabalha diariamente no parque de segunda a segunda-feira. O parque não fecha nem um dia, né, abre às 5h30 da manhã a área externa, que a gente chama de para piquenique, onde a gente tem as nossas atividades de lazer, e temos as trilhas, né? Então, a trilha abre às 5h30 da manhã e fecha às 5h30 da tarde. E aí a área externa abre às 5h30 da manhã e fecha às 22h, né? Então, a gente tem funcionários de 5h30 da manhã até às 22h fazendo esse trabalho, né? Então, a gente tem esse trabalho contínuo de corpo a corpo, de orientação, né, com os nossos usuários. A gente tem nossas redes sociais, a gente tem placas informativas, né, nas principais entradas, distribuídas nessas áreas, tanto na área externa como na área interna, de orientação do que pode e o que não pode dentro do parque. Com relação às normas e às regras de uso desse espaço, quais são os principais desafios que vocês enfrentam ali no cotidiano para que as pessoas possam realmente respeitar? O que é que não é respeitado? Como é que funciona isso, Viviane? Pronto, o principal desafio, né, para o grupo da educação ambiental do parque é, de fato, as pessoas entenderem o uso do parque, né, que o parque é uma área de proteção integral e que, como você falou, não é a extensão da nossa casa, né? De fato, as pessoas têm que ir para usufruir do parque de uma forma mais natural possível, né? O desafio hoje que a gente tem no parque muitas pessoas não respeitando as normas no sentido de que o parque ele não permite o uso de bexigas, ele não permite a questão do uso da cadeira, não é permitido o uso de bebida alcoólica, não é permitido o cigarro. Então, a gente tem essas placas informativas nas entradas distribuídas no parque, como eu falei anteriormente, mas tendem ainda as pessoas não fazer essa leitura,
Ou mesmo ignorá-la, né? Ou ignorar. Então, a gente tem a floresta ali do lado, né? A gente tem os bichos, principalmente agora nesse primeiro semestre, que é um semestre de quadra chuvosa. Os bichos tendem a se refugiar, sair da mata, a alimentação reduz. Então, eles procuram um ambiente mais seguro para eles e aí se deparam com essa questão dos resíduos, né? A gente tem resíduos, o pessoal usa, querem fazer dessa área externa tipo um buffet ambulante, né? Querem fazer as suas comemorações de aniversário e trazer assim as coisas mais mirabolantes possíveis que vocês possam imaginar. Então, a gente tem essa quantidade de resíduos, bichos, a gente tem morte da nossa fauna lá, a gente tem um acervo no parque, né, que eu convido a todos, quando tiverem a oportunidade de estar indo ao Parque do Cocó, usufruir desse espaço, que lá a gente tem fotografia com esses bichos mortos, a gente tem os próprios animais, né, a gente fez um trabalho de pegar esses bichos para poder utilizar no nosso acervo, para de fato explicar para a nossa população, né, a perca que a gente está tendo da nossa fauna por conta dessa questão de não usufruir. Mostrando aí o impacto disso a olho nu, de repente, que se chegar a uma conscientização maior. Isso mesmo. Você me falava também que a questão do cigarro é outra problemática muito grande, né? E em vários aspectos. A gente vê aí situações, a gente está num local de mata, né? Onde uma faísca sequer pode gerar uma perda, um incêndio enorme. Então, assim, vocês já fizeram, inclusive, uma campanha focada só nisso? Isso. O grupo da educação ambiental, né? Principalmente no final de semana, que a gente tem um número de usuários maior, né? A gente costuma receber no final de semana de 3 a 5 mil pessoas, rotativo, né? E aí a gente chegou a já tirar 3 quilos, né, de bituca de cigarro daquela parte da área externa. Se você pensar no peso disso aí, é um volume absurdo, né? Isso. Tampinhas de garrafa também, a gente já fez campanhas, né, envolvendo isso, que as pessoas vão, levam o refrigerante, o suco e descarta de qualquer forma. Então, a gente tem lixeira espalhada por toda a extensão do parque e a gente ainda tem essa problemática. Agora, falando um pouco do outro lado, né? Existem também aquelas pessoas que têm uma consciência ambiental e que usam aquele espaço de forma respeitosa, que contemplam ali a natureza, que aproveitam aquele espaço de forma positiva. Vocês também visualizam um crescimento da demanda urbana por aquele espaço mais arborizado, enfim, como um respiro dessa vida louca? De pertencimento total. A gente tem nossos usuários lá assíduos, né, que a gente chama nossos protetores, que praticamente são os fiscais. Qualquer coisa que identifica fora da normalidade, chega lá na administração, na gestão, tá acontecendo isso aqui, vai lá. Então, isso também, de fato, é maravilhoso. Acaba sendo uma forma de colaborar, porque com certeza o número de fiscais não vai ser nunca compatível com o número de usuários. Com certeza. Agora, com relação às trilhas, né? A gente tem aí um novo momento, explica direitinho como é que é isso. Pronto, as trilhas, a gente está agora nessa quadra chuvosa, a gente tem uma extensão de mais ou menos 3 quilômetros de trilha, né? E recentemente a gente teve que interditá-las, né, por conta do volume de água do rio. A gente tem dentro do parque uma área de manguezal, e aí o solo desse... Tem até umas imagens aí, né? Isso, de manguezal a gente chegou ao nível de água no joelho, então por segurança de fato dos nossos usuários, a gente optou em fechar. A gente tem répteis, a gente tem cobras no meio dessa água nadando, a gente tem escorpião, então de fato por segurança dos nossos usuários a gente optou em fechar, né? A gente passou uma semana mais ou menos até esse nível de água baixar e ter condição de fato dos nossos usuários usufruir. Ainda fica um solo, de fato, quem for vai preparado com tênis, com a galochazinha, porque ainda tem, né, como eu falei, o solo é de mangue, então, de fato, esse solo ele só vai ficar seco a partir do segundo semestre, que a gente tem um trabalho também, quando passa essa quadra chuvosa, de recuperação, né, de tampar os buracos que ficou. Então, no segundo semestre, de fato, é que vai ter aquele solozinho mais compactado. Mas esse primeiro semestre é bem
radical. Essas interdições, então, elas podem acontecer de acordo com o fluxo mesmo do clima, do tempo, choveu mais, e vocês têm que ficar fazendo esse monitoramento e esse ordenamento aí dessa liberação ou não? Isso, a gente faz diariamente, né? A gente faz essas vistorias para ver as condições de como é que tá, tipo, 3 dias chovendo, o nível do rio já sobe, tipo, de chuvas intensas, né? O nível sobe, tende o volume de água aumentar e, de fato, ficar impossibilitado para uso. Então, a gestão faz essa avaliação e aí comunica, né, procura os meios de comunicação para estar passando essa informação para todos os usuários, para, de fato, como é muito procurado, as pessoas não chegarem para utilizar e estar interditado e não entender, né? Então, a gente tem esse cuidado sempre. Viviane, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente os usos possíveis, né? A gente até já falou alguns, né? De acordo com a legislação, quais são as principais finalidades, mas quando a gente fala de contemplação da natureza e de uso pela população em geral, lá oferece uma série de oportunidades de contemplação e contato com a natureza, passeios de barco, a trilha. Então, eu queria que você falasse um pouco para as pessoas terem uma ideia do que podem encontrar, de como podem usufruir de forma correta desse espaço. Pronto, a gente tem a trilha guiada, a gente tem um grupo de educadores, e essas trilhas, elas podem ser feitas através de agendamento, pelo site, pelo telefone que a gente tem, e aí o nosso guia faz esse trabalho explicando sobre a fauna, sobre a flora, e pode ser concluído com o passeio de barco, né? O passeio de barco fica na Sebastião de Abreu, funciona de terça a domingo, porque segunda-feira as trilhas são fechadas para descanso da natureza, devido ao final de semana a gente ter um fluxo maior, como eu falei, né? Então, segunda-feira, as trilhas do parque são fechadas e fica aberto só a área externa. Então, a gente tem o passeio de barco, a gente tem a trilha guiada, a gente tem o projeto do Vivo Parque, a gente tem a academia ao ar livre, que dá para também as pessoas estarem fazendo esse momento de exercício, né? A gente tem o próprio gramado, a gente tem as areninhas, os campos de futebol, que também dá para estar sendo feito utilizando. Então, a gente tem essa série de atividades lá, de oportunidades. Outro ponto para a gente reforçar é essa questão mesmo da consciência de uso, né? A gente falou de duas realidades. A realidade daquele usuário que ainda não respeita, que ainda não se adapta a como utilizar corretamente o espaço público, e aquele usuário que já tem essa consciência, que usa aquele espaço com frequência e que até ajuda nessa fiscalização. O caminho é esse, a educação ambiental, trabalhar com as crianças, trazer a população para a área verde, mas fazer com que ela entenda como esse espaço deve ser usado? Isso, o caminho é esse, né? É de fato trabalhar desde os nossos pequenos até os nossos idosos, né? A nossa terceira idade, que a forma ideal de fato é esse trabalho contínuo de conscientização e até a população de fato se empoderar do espaço e tomar aquele espaço ali como seu. Então eu deixo aí o convite para todos que quando for fazer o uso do Parque do Cocó, vão de uma forma mais natural, de fato perdendo esse conforto da nossa casa, com toalhinha, com almofada, que vocês possam deitar no gramado, de uma forma bem natural mesmo. Vamos utilizar o parque como se perdendo todas essas coisas, esse conforto do que a gente costuma ter no nosso dia a dia, na nossa casa. Agora, Viviane, como é que você vislumbra aí o futuro, né? O futuro da área ambiental? A gente sabe que o parque já sofreu intervenções e agressões sérias. Quando isso acontece, mobiliza toda a cidade, mobiliza a opinião pública, porque realmente causa uma destruição muito rápida, né? E isso, para se regenerar, leva tempo, ao contrário do que muita gente imagina, é rapidinho, não é, né? Uma devastação, uma área de queimada, ela realmente traz um prejuízo ambiental e um comprometimento do ecossistema muito grande, né? Então, de que forma vocês atuam nesse sentido e como você vê as possibilidades de respiro do Parque do Cocó daqui para frente? Eu vejo uma população mais consciente, né? A gente passou aí ano passado, né, por uma fatalidade que foi um incêndio que a gente teve, né?
de grande proporção, que a cidade inteira foi afetada, né, a população. Exato. Então, eu vejo dessa forma, um povo mais consciente, sabe? Claro que a gente, poder público, a população como geral, fazendo esse trabalho de formiguinha mesmo, porque é um trabalho de formiguinha, né? A gente tem a perca muito grande da fauna, a gente tem uma perca muito grande da flora, e a gente vê que ainda são pessoas que não têm essa consciência, sabe? Que vai para a beira do rio, que faz a fogueirinha para pegar o peixe, para assar o peixe e deixa lá a fogueira. Isso aí, com os ventos no segundo semestre, tendem a ocorrer isso, né? A gente tem um segundo semestre mais seco no nosso estado e tende a acontecer isso, com muito vento, tende a acontecer isso. Então, é bem complicado. A gente está com um projeto, né, que é o projeto Restaura Cocó, que é para essas duas áreas que foram afetadas ano passado. A gente tem a área da Cidade 2000 e tem uma área da Murilo Borges, né, que foi um incêndio que a gente teve no primeiro semestre e um outro no segundo semestre. E aí que está todo vapor, está tendo os estudos de recuperação dessa área, a gente tem a sociedade totalmente envolvida. Então, a gente espera que, de fato, o quanto antes essas áreas estejam já recuperadas para... Uma recuperação de uma área dessa leva aí em torno de quanto tempo, Viviane? O estudo que a gente está fazendo, né, é em média 3 anos. Só o estudo, né? Então, mas essas áreas que foram afetadas, elas são áreas alagadas. Então, esse primeiro semestre, se você for fazer uma visita, elas estão alagadas, e no segundo semestre a redução da água. A redução da água, a gente tem as espécies exóticas, que a gente chama, né, tendem a tomar essas áreas. São áreas degradadas de alguma forma, e aí precisa de fato a gente recuperar o solo para que de fato a vegetação que nasce ali seja uma vegetação adequada para aquele ambiente, sem ser capim, entendeu? Porque essas áreas que a gente teve, essa queimada, são áreas de capins, né? E aí não é uma menos ruim que não são espécies nativas, né? A gente não tem uma perca nativa. Então, mas não deixa de ser uma vegetação importante, que ali a gente tem répteis, tem anfíbios, né? Tem uma fauna ali que sobrevive daquela área, né? Então, a área dessa, para ser recuperada, literalmente, ela dura de 5 a 10 anos, mais ou menos. Eu acho que é importante a gente falar também, para as pessoas que frequentam, há um limite, assim, bem tênue e que precisa ser respeitado, né? Assim, a gente está com um parque dentro da cidade, mas, na verdade, a cidade que invadiu a área do parque, né? Então, assim, muitas vezes ali tem animais, você já falou, vários, e que exigem uma atenção e um cuidado. A gente sabe que transitam por ali muitas crianças, idosos. Então, respeitar a convivência com a natureza, saber lidar e se portar nesse ambiente, né? Você contemplar a natureza, você também precisa se proteger e proteger a própria natureza. Então, tem essas regras, né? Não danificar a natureza, matar as plantas, os próprios animais. Tem muita gente que apedreja animal para afugentar, né? Então, assim, esse tipo de comportamento ainda precisa ser revisto. Isso. No parque, uma preocupação da gestão é delimitar isso, sabe? Deixar bem claro isso. Então, nas trilhas, a gente tem madeiras delimitando esse espaço, né? Que é a parte da natureza. Aqui você não pode. Então, a nossa orientação, de fato, é que as pessoas respeitem isso, não ultrapassem esses limites, né? A gente tem o parque na área externa, um gradil. Então, mas, de fato, como eu falei, tendem, vez ou outra, se deparar com esses bichos ou pessoas que ultrapassam esses limites. A gente tem um problema também lá com a questão da fotografia, né? As pessoas tendem a fazer um espaço belíssimo para a questão da fotografia, e aí os fotógrafos muitas vezes saem desse limite, colocando em risco os seus clientes. Então também a gente deixa esse alerta aí, respeitar os limites sempre do que está delimitado.
Gostaria que você fizesse aí, reforçasse o convite, deixasse os contatos às pessoas que querem realmente fazer as trilhas, participar, como é que devem entrar em contato, se precisa agendar, qual é o contato que elas devem ter, onde é que ficam disponíveis as programações que o Poder Público oferece lá no espaço, como é que eu posso me inteirar do que acontece no COCO e participar desse ambiente? Pronto, eu deixo o convite para todos estarem indo fazer. Quem não conhece o COCO, ir conhecer, né, fazer essa contemplação, e para quem já conhece, de fato, continuar nos visitando, né, interagindo com a gente tem as nossas redes sociais, que é o COCO Meu Xodó, que é o Instagram, e a gente tem o site oficial da SEMA, né, da Secretaria do Meio Ambiente, que vocês podem estar acessando, vendo o telefone para agendamento, entrando em contato com a gente, para que possa estar tirando as suas dúvidas, e a gente possa estar ajudando a todo mundo. Convivendo aí cidade e natureza de forma harmônica. Natureza, sempre. Muito obrigada pela presença, pela participação aqui com a gente. Volte sempre. Obrigada. A gente fica por aqui e até a próxima.